Pai do Senhor Jesus, meus amados. Gostaria de hoje trazer uma reflexão com relação ao que deve moldar o nosso entendimento, o que deve moldar a nossa mente. Como nós neste mundo, nós devemos ser dirigidos. Já vista que nós fomos criados por Deus, por um propósito, para um propósito. E este propósito, como a Bíblia fala, lá no livro do Gênesis, que o Senhor ele passava pelo jardim do Éden na viração do dia, pela viração do dia. Isso quer dizer que o Senhor ele quer ter relacionamento com a sua criação, com a sua criatura, mais propriamente dita, que é o homem e a mulher, sendo o homem e a mulher a coroa da criação de Deus. Deus cria todas as coisas, estabelece todas as coisas, e para coroar ele cria o homem e a mulher. E aí a Bíblia diz que no jardim do Éden Deus passava pela viração do dia para que tivesse relacionamento com a sua criatura, com os seus filhos, os nossos primeiros pais, que era Adão e Eva, e depois viria toda a raça humana. Só que houve o pecado contaminou o ser humano. Cristo veio, resgatou novamente a comunhão com Deus, voltando então, e é o que a Bíblia fala, que esse termo do latim religare quer dizer que Cristo na cruz religa novamente o ser humano a Deus. E desde o princípio, então, o Senhor coloca normas para que nós vivêssemos. Quando o Senhor ele dá ordem sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra já estava sendo estabelecida como doutrina, como regra, como aquilo que iria direcionar o ser humano. Quando Cristo morre, ele funda a sua igreja, edifica a sua igreja em si próprio, sendo ele o cabeça. Então, se Cristo é o cabeça, quer dizer que nós temos uma diretriz, nós temos algo para nos guiar, e é a palavra de Deus. Então, se o ser humano hoje ele vive longe da orientação e do direcionamento da santa palavra de Deus, como a Bíblia fala, como o apóstolo Paulo fala, ele vai viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade é algo vão, é algo que é passageiro, é algo que não vai edificar realmente para sempre, para a eternidade, como valores eternos. Vai ser algo que um dia a pessoa vai sentir uma necessidade tão grande na alma, que ela pode ser que não haja mais tempo. Então, para nós, como cristãos, eu venho falar e reconhecendo o tempo, todos nós que estamos voltados para a palavra de Deus, para as profecias, para o fim, nós sabemos de uma forma equilibrada, nós sabemos que o tempo está próximo. O que nós temos que fazer? Voltar à fonte, voltar às Escrituras, voltar à leitura diária da Bíblia, voltar a dar ouvidos à palavra de Deus, porque senão o culto ele passa a ser egocêntrico, antropocêntrico, voltado para o ser humano. E eu trouxe aqui um papelzinho para nós. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala, por exemplo, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. 1 Pedro 1,19 diz, seca-se a erva, murcha-se a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. 1,19 a 21. 2 Pedro 1,19 diz, e temos confirmado a palavra dos profetas e fazemos bem em entendê-la, que é como uma candeia que vai brilhando em lugar tenebroso, até que a luz da alva nasça em vossos corações. A Bíblia diz em João 14,26 que o Espírito Santo, que o Senhor subiria e enviaria outro Consolador, ele então nos ensinaria e nos guiaria em toda a verdade e nos faria lembrar das coisas que Jesus havia dito. Então nós temos que entender a palavra. A Bíblia diz que só o Espírito Santo, João 16,8, só ele pode convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Então o apóstolo Paulo ele diz assim, que nós, lá em 1 Coríntios 2, nós comparamos coisas espirituais com espirituais. Então o que a Bíblia diz é que o que tem que nos guiar deve ser a palavra de Deus. Então, como o culto hoje ele vem sendo antropocêntrico, as pessoas estão cada vez mais se distanciando da palavra. O ajuntamento cristão, a vida cristã,
ela tem que continuar sendo moldada pela palavra. Amados, as profecias estão se cumprindo. Alguém pode ir contra ao que está se cumprindo? Alguém pode falar contra aquilo que dia após dia, seja nos noticiários ou aquilo que realmente está acontecendo? Alguém pode dizer que não é verdade? Eu poderia aqui falar inúmeras profecias bíblicas, inúmeras, com relação à nação de Israel, que identificaria o tempo do fim, com relação a tudo que vem acontecendo na ONU. Não é fanatismo, isso é coerência. Nós temos que ser coerentes com a verdade. Então, o tempo está próximo. E a Bíblia determina que ela própria é a regra de fé e aquilo que vai moldar que deve moldar o nosso procedimento. Tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é honesto, se alguma virtude há, se algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. E o que aprendeste de nós, o apóstolo Paulo falando, isso praticai. 2 Coríntios 5,10 fala que nós vamos prestar contas a Deus pelo que fizemos por meio das nossas ações. Prática. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar conta pelo que fizemos por meio do corpo. 2 Coríntios 5,10. Romanos 14,12. E vamos comparecer diante de Deus um por um. Agora, ou vamos comparecer diante do trono branco, ou perante o tribunal de Cristo, que é para recebimento de galardões. Mas como se nós abandonamos a palavra e seguimos um culto que nós criamos? E por que nós seguimos um culto que nós criamos? Porque abandonamos a direção. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 20, ele diz que nós estamos edificados, fundamentados na rocha, que é Cristo, pelos escritos dos profetas e dos apóstolos. E o ajuntamento cristão, então, deve ser em torno da palavra de Deus para toda a nossa vida, para todas as áreas, para todos os campos, para todos os sentidos. Então, cada vez que nós nos distanciamos, nós seguimos a vaidade dos nossos próprios pensamentos. Os cultos cristãos hoje, olha aqui, quero que vocês focalizem cada área aí que está falando. E aí nós vamos então fazer o que o apóstolo Paulo falou. Comparar coisas espirituais com espirituais. E nós vamos entender então se realmente nós estamos adorando a Deus ou se estamos andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos e buscando apenas resolução de problemas e esquecendo da vida eterna. Porque as lutas e as dificuldades que nós temos não são inerentes à vida cristã, do próprio cristão. Ela está intrínseca. O apóstolo Paulo escrevendo quando lá em Atos, quando Lucas relata, quando o apóstolo Paulo fala em Atos 14:22, ele diz que importa que nós entremos no reino de Deus por meio de muitas tribulações, muitas perseguições. Quando o Senhor Jesus vai falando que as pessoas, que nós se deixássemos pai, mãe, casa, irmãos, irmãs, nós receberíamos 100 vezes mais nessa vida e no porvir a vida eterna, Jesus diz assim, 100 vezes mais nessa vida com perseguição. O apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, no verso 4 e 6, ele fala que a bondade dos Tessalonicenses em servir a Deus, em servir aos irmãos, e mesmo em meio a muitas tribulações, era sinal do reto juízo de Deus na vida deles, para serem considerados dignos do reino de Deus. Os cristãos hoje, eles estão de uma forma, não me toques, não me fale isso porque eu não quero ouvir. Nós passamos por algumas dificuldades e aí esses cultos antropocêntricos para a resolução dos problemas do ser humano é para bajular o ser humano corrompido, para ele se afastar cada vez mais da verdade e da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 21, ele diz assim, que Jesus transformará o nosso corpo de humilhação, que aceita a doença, que aceita a luta, que aceita muitas vezes as dificuldades, a frustração, a decepção, a tristeza. Ele vai transformar isso para ser conforme o seu corpo glorioso, aqueles que permanecerem na verdade.